Ok, vamos lá então. Bom dia a todos, pessoal. Vamos começar a nossa aula de eletrônica 1. Ok? Então, estamos estudando circuitos com diodos, né? Já vimos circuitos retificadores, alguns circuitos. Basicamente circuitos retificadores, circuitos com transformadores, né? E agora nós vamos estudar alguns circuitos bem específicos na aula de hoje, que são circuitos ceifadores. Na próxima aula nós vamos ver os circuitos grampeadores, que são uma pequena modificação desse circuito aqui, tá? Que são circuitos, pessoal, que eles têm a utilidade dele não é muito ampla, são em alguns casos muito específicos que a gente pode usar ele, mas a principal função desses circuitos agora é a gente entender, tá, como é que circuitos com diodos e capacitores funcionam. Tá? O de hoje ainda não tem capacitores, mas na próxima aula vai ter capacitores junto. Tá? Então, são exercícios que servem para aumentar a compreensão sobre o funcionamento dos diodos. Ok? Então, vamos lá. Então, agora são circuitos ceifadores e depois a gente vai ver outros tipos de diodos. Vamos ver diodos Zener, né? Diodos, antes de diodos Zener, nós vamos ter circuitos de multiplicação de tensão. Então, são alguns circuitinhos bem específicos que a função é entender o funcionamento do diodo e ver o que a gente consegue fazer só com esse tipo de componente. Tá? Então vamos lá. São circuitos ceifadores. Tá? Então, os circuitos ceifadores, segundo o Nachelski, que é a nossa principal bibliografia da disciplina, tá? Circuitos ceifadores são circuitos que utilizam diodos para ceifar. Né? Ceifar, o que significa? Significa cortar a forma de onda, tá? Em uma porção de um sinal de entrada sem distorcer o restante da forma de onda aplicada. Tá? Então, por exemplo, uma aplicação que nós vamos ver na sequência vai ser circuitos onde nós temos assim uma forma de onda quadrada, tá? De onde é que pode vir essa forma de onda aqui? Essa forma de onda, por exemplo, pessoal, ela pode ser oriunda, por exemplo, de um tipo de comunicação serial, por exemplo, a RS 232, por exemplo, que é um padrão de comunicação serial que ainda é utilizado na indústria, mas antigamente a gente tinha aqueles mouse e teclado que utilizavam porta serial, tá? RS 232, que é aquele pino, aquele conector de 9 pinos, tá? Que é um conector assim. Tá? É parecido com o VGA, só que ele tem 9 pinos. Tá? Não sei se alguém de vocês lembra, mas esse conector aqui é o conector RS232 e ele tem a comunicação que é o RX e o TX, né? Que o TX é o de transmissão, o RX é o de recebimento. Ele utiliza uma forma de onda, onde ela possui uma amplitude de em torno de mais 9 volts, menos 9 volts. Tá? Ela pode variar um pouco de equipamento para equipamento. Tá? Não me pergunte por que 9 volts, que eu não sei. Tá? Mas ela trabalha com uma tensão que é alternada, horas é positiva, horas é negativa. Tá? Então, esse nível lógico alto pode ser que signifique um bit 1, e aqui seria 0 e 1, por exemplo. E daí, com isso, eu consigo fazer uma transmissão de dados digitais, né, utilizando a comunicação serial. Tá? Ela trabalha com tensão positiva e negativa. Tá? Por exemplo, se eu quiser pegar essa tensão aqui e transformar para um sinal somente positivo para entrar em um microcontrolador mais simples, geralmente se utiliza um CI, um circuito integrado, que faz isso, né? Essa conversão de níveis de tensão. Tá? Mas eu posso fazer isso, por exemplo, com um circuito ceifador, tá? Porque a informação que está na parte de cima também está na parte de baixo. Então eu posso passar esse circuito aqui, ó, por um ceifador, tá? Então o circuito vai entrar aqui e aqui eu teria um sinal que seria apenas positivo, tá? E esse sinal apenas positivo contém toda a informação que tem no sinal positivo e negativo e pode entrar aqui no microcontrolador, tá? Então essa poderia ser uma aplicação do circuito ceifador, tá? Tá, mas se toda a informação está no positivo e está no negativo, por que usar o negativo? É usado positivo e negativo para deixar a linha balanceada, que a gente chama. Então, nós temos corrente fluindo num sentido e no outro, e daí, com isso, a gente consegue evitar ruído, consegue evitar alguns outros problemas. Tá? Então, por isso que é muitas vezes utilizado comunicação com sinais positivos e negativos. Ok? Beleza? Então, aqui são circuitinhos bem específicos aí que a gente vai olhar agora. Tá? Então, o primeiro circuito, eles já estão resolvidos aqui no slide da aula do semestre passado. Só que eu vou resolver junto com vocês agora, ali no sketchbook, que eu acho que fica melhor de visualizar. Tá?
Então, só vou trocar de aplicativo aqui. Por que ele não me deixa ir a tela? Mas tem que ser a tela inteira. Agora apareceu. Tá. Ok? Então, esse circuitinho aqui, pessoal, tá? Ele é um circuito ceifador, tá? Vamos deixar aqui do lado para esconder o que tem do outro lado ali, que tem uma outra modificação, tá? Então, esse tipo de circuito ceifador, pessoal, que nem a definição dizia antes, ele é um circuito, tá? Que ele vai pegar uma forma de onda que é positiva e negativa, ou seja, alternada, né? Positiva e negativa, e vai entregar na saída um sinal que é apenas positivo ou apenas negativo, tá? Então, ele vai fazer isso sem pegar e alterar o resto da forma de onda. Tá? Ele simplesmente vai ceifar ou a parte positiva ou a parte negativa. Tá? Então vamos lá, vamos pegar e analisar esse circuitinho aí. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a mesma coisa que a gente sempre fez até agora. Tá? Então primeiro a gente vai pegar e vai fazer um teste. Tá? Vai fazer um testezinho para ver se esse circuito aqui, como são duas etapas bem definidas, né? Vai ter uma etapa onde a tensão de entrada vai ser positiva, uma etapa onde a tensão vai ser negativa. Então é bem definido isso. Tá? Então a gente vai fazer um teste, tá, de condução para ver se o diodo ele está em condição ou não. Aqui, para início, a gente vai usar um diodo ideal, tá? E vai visualizar o que vai acontecer com a tensão lá de saída, tá? Então, eu vou colocar amplitudes aqui, eu vou colocar aqui, ó, 20 volts, tá? Menos 20 volts aqui. Daí, com números, fica melhor da gente fazer os cálculos, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro teste, eu não sei se o meu diodo aqui está em condução, então a gente vai colocar uma tensão assim, ó, mais 20 volts, assim. Tá? E aqui nós vamos deixar o nosso diodo aberto por enquanto, tá? E vamos olhar se ele vai estar em condução ou não. Tá? Então, aqui é VO, ok? Aqui é mais a tensão VD, ok? E é isso aí. Então, aqui, ó, nesse circuito aqui, é fácil da gente fazer o cálculo, né? A gente vê que a tensão aqui é de zero, né? Isso aqui é o teste de condução, né? Teste de condução. Então, no início, a tensão está positiva nesse sentido. Então, vou fazer uma malha aqui dentro. Nossa tensão de saída é zero, porque o diodo está aberto aqui no teste, né? Se o diodo está aberto, não tem corrente e tensão de saída é zero. Tá? Então, se a gente fizer fizer esse cálculo aqui, ou fazer uma malha aqui dentro, né? Vamos sair desse ponto aqui, ó, chegar no negativo, vai ficar menos 20. Cheguei num positivo, mais VD. E aqui mais zero, né? Igual a zero. Então, o nosso VD, pessoal, é 20 volts. Ok? Então, quando a tensão está positiva, o diodo está em condução. Tá? Diodo em condução. Ok? E no caso onde a tensão ficar invertida, tá? Ficar invertida, nós vamos ter o positivo embaixo. Então, quando é uma onda quadrada, é bom de fazer o desenho porque é só uma tensão ou só outra tensão. Tá? Então, aqui ela está com 20 volts, só que a fonte estava invertida. Então, em vez de botar menos 20, eu botei a fonte invertida, dá na mesma. Tá? Então, fazendo esse teste de condução aqui, ó, VD, e aqui o VO vai ser igual a zero. Tá? Quando eu fizer esse teste aqui, ó, vocês vão sair do mesmo ponto, pode ser? Caminhei para cima, cheguei num positivo, mais 20. Cheguei no positivo aqui, mais VD. Desci aqui, mais zero, igual a zero. Vocês vão ver que o nosso VD ele vai dar menos 20. Tá? Então, aqui antes ela era maior que zero e aqui ele é menor do que zero. Tá? Então, quando a tensão ficar invertida, o diodo, tá, está bloqueado. Ok? Bloqueado. Ok? Então, assim, ó, depois da gente fazer isso, a gente pode pegar e aí sim, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Então, eu posso repetir o circuito de cima ou, né, vou repetir o circuito de cima aqui, porque ele aqui já vai estar em condução. Tá? Então, eu vou fazer assim. Eu vou
assim. E nesse primeiro eu vou colocar assim, VI igual a 20 volts, tá? Que ele é tensão positiva. Vou desenhar o circuito assim. E agora eu sei que o meu diodo está em condução, tá? Como ele é um diodo ideal, a nossa tensão aqui em cima do diodo é zero, tá? Então quer dizer que esse diodo, como ele é ideal, ele é um curto, tá? Mas lembrando, ele só é um curto porque a gente está considerando um diodo ideal, tá? Se fosse um diodo de silício, seria 0,7 volts, tá? Beleza? Então, quando o VI for igual a zero, então o diodo está em condução, seria a continuação desse cara aqui, né? Então, o meu VD ele vai ser igual a zero, tá? Então, 0 volts, o diodo está em condução. Então, o diodo em condução, ok? O diodo está em condução. E aí, a nossa tensão de saída, pessoal, ela é igual à tensão na entrada. Então, ela vale 20 volts na entrada, tá? Isso é fácil de a gente olhar. Daí depois, quando a gente tiver VI igual a menos 20 volts, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a tensão invertida, assim, tá? E nós vamos ter aqui, ó, o nosso diodo, ele vai estar aberto, tá? E aqui vai estar a tensão VO, ok? Então aqui é mais e menos VO. E daí o que vai acontecer? Toda essa tensão aqui, ó, do menos 20, né? Ou vou colocar, a fonte, na verdade, é 20 volts porque ela está invertida, né? 20 volts invertido, tá? Se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente já fez ali em cima, né? O nosso VD, ele vai ser igual a menos 20, né? Menos 20 volts. E o nosso VO, ele é igual a 0 volt. Que eu vou colocar aqui do lado. Tá? Então, o diodo está bloqueado. Vou colocar aqui diodo. Já está escrito em cima, né? A mesma coisa do de cima, na verdade. Diodo bloqueado. Ok? Então, essa aí é a situação. Vamos ver onde é que a gente consegue desenhar. O desenho pode ser feito aqui mesmo, da forma de onda. Então, nós vamos ter aqui, ó. Deixa eu ficar mais perto. Então, nós temos aqui, ó, a tensão de entrada, que ela vai ser assim, né? Alternada. Tá? Então, ela é mais e menos, tá? Com amplitude aqui, ó, de mais 20. Aqui é menos 20, tá? E daí aqui nós vamos ter a nossa tensão de saída, tá? A nossa tensão de saída, quando a tensão é positiva, aqui na saída nós vamos ter 20 volts, tá? E quando a tensão é negativa, nós vamos ter um VO aqui de 0 volt, tá? Então ele vai ficar zerado aqui, tá? Ok? Então ele funciona, pessoal, esse circuito aqui, ele é basicamente um retificador de meia onda, né? Ele vai pegar e vai retificar a parte de cima e a parte de baixo ele não vai deixar passar, né? Então, esse aqui é o VI, esse aqui é o VO, ok? Então, assim que vai ficar a forma de onda da saída, tá? Ele vai ceifar essa parte de baixo da forma de onda, tá? Então, essa parte negativa aqui, ó, vai ser cortada fora, ok? Então, esse circuito é bem tranquilo, né? Bem parecido com aquele que vocês já viram antes, tá? Que vocês já viram lá na parte de retificadores, tá? Mesma coisa. Acho que aqui não tem dúvida, né? Bem tranquilo, né? Vocês têm alguma dúvida dessa parte desse circuitinho aqui? Tranquilo? Tá, vamos pro próximo. Tá? Então, hoje a gente só vai ver estudo de casos, né? Só casos diferentes. Tá? Agora, pessoal, nesse segundo aqui, ó, nós vamos fazer o mesmo circuito, só que com um diodo de silício. Tá? Só com um diodo de silício. Vamos ver o que vai mudar. A gente sabe que o diodo de silício ele tem uma queda, né? Tem um VK, né? Porque é um diodo de silício. Aqui, ó. Esse cara aqui, eu tenho um diodo, tem uma tensão aqui de 0,7 volts, tá? Então tem uma queda de tensão de 0,7. Beleza? Então o que vai mudar quando a gente tiver diodo de silício? Então é interessante a gente fazer o diodo ideal e na sequência fazer o diodo de silício
Daí fica mais claro para vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos que fazer novamente o teste de condução, né? Teste de condução, tá? E daí, o que vai acontecer? Nós vamos primeiro fazer um exemplo com o... Pegar e vamos colocar aqui uma tensão. Vamos usar os mesmos valores de antes, mais 20 aqui. Mais 20 volts menos 20 volts, tá? Então, aqui vai ficar 20 volts. Aqui vai ficar o diodo que nós estamos testando, tá? Aqui está o resistor da saída, tá? Aqui está o VO e aqui está o VD. Ok? Beleza? Então, quando eu estiver fazendo esse exercício aqui, eu tenho que fazer uma malha aqui dentro, somar as tensões dentro dessa malha. Vou sair pelo negativo aqui, vai ficar menos 20, mais VD, mais zero, né? Porque aqui tem zero de tensão, porque essa corrente aqui é igual a 0 amperes, né? Porque o diodo está aberto, tá? Neste teste, tá? Então, o meu VD ele vai ser igual a 20 volts, tá? 20 volts, pessoal, é maior do que a tensão VK, tá? De 0,7. Então, se ele é maior que VK, então o diodo está em condução, tá? A mesma coisa de antes. Diodo em condução. Tá? É a mesma coisa de antes, tá? Não mudou nada. Tá? O diodo continua, vai estar em condução. Depois a gente vai colocar em condução e vai fazer a análise dele em condução. Daí depois nós vamos fazer com a fonte invertida, tá? Uma fonte invertida. Então aqui vai ficar o diodo aberto de novo, só que a fonte invertida, tá? E aqui, ó, tá o nosso resistor. Aqui o VO vai ser 0 volt, né? Porque o diodo está aberto durante o teste, tá? Ponta de 20 volts. Vou fazer uma malha aqui dentro. Só que agora, como eu vou sair daqui de baixo, eu vou caminhar para cima e chegar no terminal positivo. Então vai ficar 20 positivo, tá? Mais VD, que está aqui, ó. Tá? Mais VD. Mais 0. Igual a 0. Tá? Então o meu VD ele vai ser igual a menos 20. Tá? E esse menos 20, pessoal, obviamente é menor do que VK. Tá? Então significa o quê? Que o diodo está bloqueado. Tá? O diodo bloqueado. Ok? Então tá, já temos as duas condições aí, agora a gente pode pegar e fazer aquela mesma análise que a gente fez antes, só que agora com o... vai ficar igual do lado, né? Então vamos lá. Então o primeiro caso aqui, o VI, ele vai ser igual a 20 volts, tá? Então o nosso circuito ele vai ficar assim, e daí no lugar agora, pessoal, como eu estou considerando um diodo de silício, aqui vai aparecer agora uma fontezinha de tensão de 0,7, tá? Ficar igual a 0,7 volts. E aqui vai estar a nossa resistência de saída, tá? Vai ser o VO. E aqui é 20 volts, tá? Então, se a gente fizer uma malha aqui dentro, podem fazer a malha, ou se não querem fazer direto, né? O VO vai ser 20 menos 0,7. Tá? Mas vamos fazer a malha aqui igual. Vou sair desse ponto aqui, vai dar menos 20, mais 0,7, mais VO igual a 0. Então, meu VO vai ser 20 menos 0,7. Por isso que a gente diz que o 0,7 é uma queda de tensão, né? Porque ele sempre vai subtrair da tensão da entrada, tá? Nesse tipo de circuito aqui. Então, vai dar 19,3 volts, tá? Então, essa aqui é a tensão que nós vamos ter aqui na saída, 19,3 volts, ok? E depois, mesma coisa do que antes, inverte a fonte, tá? E agora, como o diodo está bloqueado, né? Nós já vimos, né? O VD está negativo, né? Esse circuito aqui vai ficar aberto, tá? O meu VO aqui vai ser 0 volt, tá? E o meu VD, se vocês fizerem a malha aqui de novo, né? Vocês vão ver que o VD vale menos 20, tá? Por isso a tensão é negativa, porque ele está bloqueado. Tá? Então, isso aqui é para VI igual a menos 20, tá? Então, inverteu a tensão, o diodo bloqueou. Quando o diodo está bloqueado, né, toda a tensão da fonte vai ficar em cima do diodo, com tensão negativa. Tá? Por isso que ele está bloqueado. Tá? Beleza? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou fazer assim, eu vou soltar aqui, né? E esta é essa condição aqui. Tá?
tá? E aí, o que nós temos que fazer? Temos que fazer esse gráfico aqui também, tá? Então, esse gráfico, vou fazer um cantinho aqui. Tá melhor esse espaço aqui. Sim. Tá, então nós vamos ter aqui, ó, emissão da entrada, que é essa aqui. Tá? Que é a tensão positiva aqui de 20 volts, tá? 20 volts. Essa aqui vai ser de menos 20 volts, ok? Então, horas é positiva, horas é negativa. E o que vai acontecer? Na tensão de saída, então nós vamos ter agora, quando a tensão é positiva, VIO é 20 volts, a nossa tensão de saída ela não vai ser mais 20 volts, ela vai ser 19,3. Tá? Então, aqui vai ser mais 19,3 volts. Então, esse aqui é o nosso VO, esse aqui é o VI. Tá? Então, aqui, ó, ela vai ser 0, depois vai ser 19,3 e assim por diante. Tá? Então, ela vai ser apenas positiva aqui. Tá? Sempre positivo. Tá? Quando a tensão ficar invertida, na entrada, na saída vai ser 0. Tá? Ok? Então, o que muda quando tem um diodo ideal e diodo de silício? Vai mudar aqui a tensão de saída. No caso, o diodo ideal vai ser exatamente igual ao da entrada, enquanto tiver diodo de silício, vai ser a tensão da entrada menos uma queda de um diodo, porque só tem um diodo. Se tivesse dois diodos em série, ficaria queda de dois diodos. Tá? Beleza? Então, esse é o chamado de ceifador. Tá? Ele vai ceifar uma parcela da forma de onda. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas? Acho que é tranquilo porque ele é muito parecido com o circuito ok, Robson. Ele é muito parecido com o retificador de meia onda. Tá? Muito parecido. Beleza? Tá. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar e eu vou inverter a posição, tá, dos componentes. Tá? Então agora, em vez de o diodo de silício estar aqui, ó, eu vou passar ele para cá. Tá? Então trocou de posição. Então o que vai acontecer quando eu troco os componentes de posição? Então ele vai continuar sendo um ceifador, tá? Ele não vai ser mais um retificador, tá? Porque vocês vão ver que a retificação aqui vai ficar um pouco comprometida de certa forma, tá? Mas ele continua sendo um circuito ceifador, tá? Então vamos ver o que vai acontecer quando a gente inverter essas posições ali dos componentes, tá? Então aqui novamente eu vou deixar 20 volts aqui que eu acho que fica melhor. Aqui 20 volts também, tá? E vou usar daqui para frente, eu acho que todos os exercícios são com diodos de silício, tá? Porque o diodo de silício, ele é um diodo mais próximo da realidade, né? Tem uma queda de tensão. O diodo ideal é só para a gente fazer um estudo aqui, mas na prática ele não existe, né? Só existe diodo de silício ou diodo de estato de galho ou de germânio, por exemplo, que a queda é 0,3. O estado de galho é 1,2 e o diodo de silício 0,7. Tá? Então vamos lá, aqui é a mesma coisa de antes, né? Vamos fazer um teste de condução. Hein? Então, esse aqui é o teste de condução. Não sei se quando é que o diodo está em condução, quando que não está em condução. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar uma perto. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui uma fonte de 20 volts, 20 volts. Vou colocar aqui o meu resistor e vou colocar aqui alguma coisa, né? Um circuito aberto, né? Que estava o diodo. E eu não sei se esse diodo aqui está em condição ou não. Então eu vou deixar ele aberto e vou medir a tensão dele com o circuito aberto. Tá? Será que ele está em condução ou não? Vamos lá. Se eu sair daqui, ó, o circuito está aberto, a tensão em cima do resistor é zero, né? Porque não tem corrente. Vou somar as tensões aqui dentro. Vocês vão ver que... Acho que dá para fazer direto aqui, né? Porque vocês aqui tem zero de tensão. Ó, o positivo está ligado no positivo do diodo, o negativo está no negativo do diodo. Então a tensão em cima do diodo seria de 20 volts. Tá? Só que o diodo não pode ficar com 20 volts em cima dele. Por quê? Porque ele vai entrar em condução. Né? Sua tensão vai cair para 0,7. Tá? Então isso aqui, pessoal, é maior do que a tensão VK. Né? Que o VK, nesse caso aqui, é 0,7.
tá? Então, o diodo, nesse caso aqui, quando a tensão na entrada é positiva, a tensão, o nosso diodo aqui está em condução, tá? Diodo em condução, tá? Diodo em condução, beleza? Daí a segunda parte do teste, né? Nós vamos inverter a fonte de tensão, tá? Então, nós vamos colocar aqui o resistor. Aqui eu não sei o que vai acontecer. Aqui vai ser 20 volts, só que a fonte está invertida, tá? Então, esse cara aqui é o VD. Então, como essa tensão aqui é zero, né? 0 volt, e o negativo, ó, passa pelo zero, né? Não tem queda de tensão, tá ligado no positivo, então esse VD vai simplesmente vai dar menos 20, né? Menos 20 volts. Então significa o quê? Que isso aqui é menor do que zero, ou menor que VK, né? Então o diodo está bloqueado. Mas é um pouquinho mais rápido, né? Porque não precisa dar tantos detalhes assim. Diodo bloqueado. Ou em bloqueio também. Ok? Diodo em bloqueio. Ok? Então eu sei que quando a tensão é positiva, ele está em condução, quando está bloqueado, quando está com tensão negativa, ele está em bloqueio. Tá? Beleza. Ok, então vamos lá. Então agora eu vou fazer o caso do diodo em condução, com o VI então igual a 20 volts. Tá? Então o nosso circuito vai ficar assim, ó. Eu sei que quando tem 20 volts, o nosso diodo ele deve ser. Aqui nós temos uma resistência, né? E daí o nosso diodo, pessoal, ele vai ser trocado por uma tensão de 0,7. Tá? Então aqui ó, é 0,7 volts. Tá? Que é a tensão, vou trocar aqui, que é o VD, né? VD igual a 0,7. Tá? Só que aqui, pessoal, também é a tensão de saída. Né? Aqui também é o VO. Tá? Olhem no circuito ali em cima. O VO está aqui, ó. Tá? Então ele é também ali em cima do diodo. Tensão de saída é a tensão no diodo. Tá? 20 volts. Ok? Então a nossa tensão de saída aqui, ó, tensão VO, ela é igual à tensão do diodo, que é igual a 0,7 volts. Tá? Eu já calculei as duas coisas, já calculei o VD e já calculei o VO. Okay? Se eu quisesse calcular também a corrente, que não foi pedido, né? Mas a corrente do diodo, nesse caso vai ser a mesma corrente do diodo, né? Posso colocar a corrente aqui, então, corrente do diodo, tá? Então a corrente do diodo, daí eu teria que pegar essa tensão aqui menos essa, né? Então é 20 menos 0,7 sobre 20 menos 0,7 sobre a resistência, tá? Daí tem que saber o valor da resistência, como não foi dado, deixa assim, ok? Beleza? E daí depois nós temos que fazer no caso, quando o VI for menos 20, que eu vou fazer aqui, ó, tá? Daí sobra espaço desse lado para fazer todos os gráficos ali, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer para VI igual a menos 20. Menos 20, tá? Então, o que vai acontecer quando for menos 20? Quando for menos 20, eu vou ter aqui ó, a minha fonte invertida, né? Mais embaixo, menos em cima, resistor. E aqui o meu diodo ele vai ficar aberto, tá? Vai ficar aberto. E a tensão de saída está sendo medida aqui, ó, que é o VO. Tá? E aqui está o VD. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Como o meu circuito está todo aberto, né? Aqui vai ser 0 volt. E o negativo da fonte aqui, né? Está ligado no positivo do VD. Tá? Então, todas as tensões aqui, ó, tanto a tensão VD quanto a tensão VO, fica igual a menos 20. Tá? Então, essa tensão aqui é menor do que a tensão VK e o diodo está em bloqueio. Tá? Diodo em bloqueio. Ok? Então, o diodo está em bloqueio quando a tensão está invertida. Tá? Beleza? Então, aqui a gente pode pegar e fazer o gráfico do lado aqui, que fica mais fácil. Tá? Então, nós vamos ter aqui ó, a tensão de entrada. Assim, assim, assim.
tá? Então, essa aqui é a tensão de entrada, VI mais menos, tá? E a tensão de saída, que é o que nós queremos, tá? Então, o que acontece? Quando a tensão é positiva, ó, a nossa tensão de saída é 0,7, tá? Sejado assim, só para alinhar as bordas, tá? Então, ó, quando a tensão é positiva, a nossa tensão de saída aqui vai ser 0,7, tá? 0,7 volts, tá? E quando a nossa tensão é menos 20, aqui é 20 e aqui é menos 20, né? Então, quando for menos 20, a nossa saída também vai ser menos 20. Então, ele deixa passar tudo. Ah, então, vai ficar assim. Tá, sim, sim e assim, tá? Então, aqui vai continuar sendo menos 20 e aqui vai ser 0,7, tá? Então, ele vai deixar passar muito mais o negativo e o positivo ele vai deixar passar um pouquinho, só o 0,7 para a saída, tá? Se fosse um diodo ideal, não teria queda 0,7, então seria um ceifador perfeito, ia deixar passar apenas a tensão negativa, tá? Mas como o diodo não é ideal, acaba que aparece esse 0,7 aqui igual, tá? Então, não tem como fazer um ceifador perfeito, tá? Sempre vai ter essa quedinha de tensão ali devido ao diodo. Daria para fazer usar um diodo de germânio, que daí ficaria com uma queda de tensão de 0,3 aqui em vez de 0,7. Tá? Ficaria um pouco melhor. Tá? E essa aqui é a tensão VO e a tensão VD também, né? Porque a tensão VD e VO é a mesma. No outro lá a gente não fez a tensão VD, mas vocês podem fazer vocês. Tá? Ok? Então, essa aí é o circuito, ele é um ceifador, tá? Só que ele ceifa, em vez de ceifar a parte positiva da forma de onda, ele, em vez de ceifar a parte negativa, ele ceifa a parte positiva. Então, ele é o dual desse circuito de cima, tá? Então, a gente só trocou o diodo e o resistor de posição, e daí ele passa a ceifar o outro lado da forma de onda, tá? Só que daí nesse da direita aqui, ó, a queda de tensão fica na parte positiva, ó, tá? Então lá em cima ele fica com menos 0,7, tá? E esse ele fica aqui, ó, também na parte positiva, só que daí ele fica com 0,7, tá? Então essa aí é a diferença desses dois tipos de circuitos ceifadores, tá? Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Temos mais 3 circuitinhos para ver, tá? Então vamos lá, já que ninguém fala nada, eu vou conseguir analisando. Aí vocês estão mais quietos que o normal, né? Na verdade, o normal tá sendo vocês ficar quietos, né? Então tá ficando cada vez mais quietos, pessoal. Vocês têm que falar alguma coisa, eu não sei o que tá acontecendo aí atrás. Eu acho que vocês nem estão aí, eu acho que é só um avatar ali. O Robson sei que responde de vez em quando, mas. Não é só um avatar, assim. Existem Oh, corpos do outro lado do computador, assim, tentando absorver, assim. o Gustavo tá aí. Será que tem mais gente? Será que o Vinícius e o Vitor estão aí também? Não sei, eu acho que não. Quem cala consente, diz o Robson. É isso aí, ó. Não falou nada é porque Tá tudo certo. tá Enquanto tudo não se certo. pronunciar, É isso aí. É, o Vitor e o Vinícius não estão aí, cara. Devem estar fazendo outra coisa. Eu Opa, já opa, tô aqui sim. tá aqui, ó. Que daí, ele pessoal. tava lá na cozinha, escutou o professor É. chamando, ele veio correndo assim, meu Deus do céu, o desespero. Tá tudo certo. Até a lista de exercício. É isso aí. Isso aí. Tá. Beleza. Então vamos seguir. Então, já que tem 3, o Vitor ainda não se defendeu. Então, eu acho que o Vitor não tá aí. Vitor, daqui a pouco vamos fazer um exercício surpresa aí durante a aula. Tá? Então vamos lá, vamos seguindo. Tá. Então agora, pessoal, nós temos uma fonte senoidal, tá? Então uma fonte senoidal na entrada, tá?
nós temos aqui um diodo de silício apontando para a saída. Então, ele é parecido com esse primeiro aqui, ó, tá? Parecido com esse primeiro. Só que ele tem agora uma fonte de tensão aqui, ó, de 5 volts. Tá? Tem uma fonte de tensão de 5 volts. E aí, o que essa fonte faz? Tá? Primeiro de tudo, o que poderia ser essa fonte? Essa fonte, pessoal, ela poderia ser uma bateria de 5 volts aqui. Uma bateria de... mas existe bateria de 5 volts? Nunca vi, tá? Mas poderia ser alguma química diferente aí, porque a tensão da bateria é dada pela sua estrutura química, né? Físico-química. Então, poderia ser uma bateria de 5 volts, mas tem que abstrair isso agora, tá? Mas poderia ser uma fonte, tá? Uma fonte que tem que ser uma fonte isolada. Ela tem que ter um transformador ali para isolar e permitir que o negativo da fonte fique ligado no positivo da tensão da entrada, tá? Não pode ser uma fonte onde o negativo da fonte de entrada e dessa fonte sejam o mesmo, senão eu vou fechar um curto aqui, né? Então, ela tem que ser duas fontes que são isoladas, que são separadas, tá? Uma fonte não pode ter nada a ver com a outra. Tá? Nós temos no laboratório fontes assim. Elas são chamadas fontes isoladas. Tá? Os terras não são comuns. Não é o terra dessa fonte aqui não é o mesmo terra dessa fonte aqui. São dois terras separados. Tá? Então, quando eu tenho duas fontes isoladas, pessoal, então vocês vão ter lá no laboratório, o dia que a gente for para uma aula prática, que eu acho que não vai demorar, pessoal. Tá? Eu acho que daqui 2, 3 semanas, no máximo, nós vamos estar no laboratório fazendo aula prática. Tá? Minha expectativa é isso, que vai ser passado no colegiado daqui semana que vem, provavelmente. A gente está estudando e provavelmente vai voltar à aula prática. Tá? Lá, pessoal, no laboratório, nós temos uma fonte de bancada, assim, que ela tem duas saídas. Ó. Ela tem aqui um positivo e um negativo, e tem aqui um positivo e um negativo. Tá? E essas duas saídas, pessoal, elas podem sair tensão de 0 a 30 volts. 0 a 32, na verdade. Aqui 0 a 32, 0 a 32. Somente tensão positiva, tá? E essas fontes, pessoal, a gente pode ligar elas de qualquer forma. Eu posso ligar assim, ó, por exemplo. Se eu ligar uma resistência aqui, ó, e botar no 32, por exemplo, eu tenho 32 volts aqui. 32 volts. Se eu botar em 15, eu tenho 15 na saída, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar essa fonte e ligar em série, assim, ó. Ligo o positivo e o negativo nessa e eu ligo aqui. Daí, se eu colocar 30 volts nessa fonte aqui e 30 volts nessa fonte aqui, ó, e ligar uma resistência, pessoal, aqui eu vou ter 60 volts, tá? Porque eu liguei elas em série, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, ó, senoidal, onde o positivo está em cima. E esse positivo está ligado no negativo dessa fonte, tá? Então eu posso ligar fontes em série, que é o que está acontecendo aqui, ó. É como se eu pegasse essa, vou dar um Ctrl Z aqui. Eu coloco essa fonte aqui em 5 volts, que seria essa fonte aqui, e daí eu tenho que pegar uma fonte senoidal que vai vir de algum lugar e ligar ela assim, ó, tá? Então nesse ponto, e aqui é o terra, ó, que é esse terra aqui, ó. Então nesse ponto aqui, ó, vamos chamar de X aqui, ó. X é esse ponto aqui, ó, X. Tá? Daí aqui eu vou botar um diodo. E daqui eu vou botar um resistor pro terra. Então isso aqui é a montagem do circuito. É uma fonte senoidal em série com uma fonte isolada de 5 volts. Tá? E a tensão VO está aqui. Ó. Ok? Isso aqui, o circuito está mais próximo da prática. Aí, né? Na prática não fica um circuitinho bonitinho assim para a gente ver. Né? Tá? Então é assim que a gente faz esse tipo de circuito aí. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para pegar e analisar esse tipo de circuito aí? Vamos apagar um pouco aí. Tá. Então aqui nós temos uma tensão senoidal de 20 volts de amplitude. Ela tem um período aqui, que eu não disse qual que é. Então existe um período aqui que ela é 1 sobre uma frequência. Então pode ser uma frequência aí de, sei lá, 60 Hz ou 1 kHz. Então isso aqui vai dar o período. Tá? Então um ciclo demora um período em segundos para acontecer. Meio período é até ela cruzar por zero descendo aqui. Tá?
Então, essa tensão aí, ela é aplicada nesse circuito que tem uma fonte de 5 volts, um diodo de silício e uma carga lá que eu não sei o valor, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para fazer? O que eu tenho que saber? Eu tenho que fazer um teste de condução para ver se esse diodo aí ele está em condução ou não, tá? Como aqui, ó, nós temos uma tensão que ela varia no semiciclo positivo e varia no negativo, então a gente fica mais difícil a gente fazer esses dois testes aqui, ó. Antes, como era só positivo e negativo, a gente bota 20 e depois inverte e testa com menos 20. Daí fica fácil, né? Porque só tem dois níveis de tensão, tá? Aqui agora nós temos uma tensão que varia, ó. Ela varia de 0 a 20, daí depois a menos 20, depois a 0 de novo. Então fica mais ruim de fazer essa análise só com dois valores. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar só a tensão VI aqui, tá? Deixa só a tensão VI para a gente fazer o teste, tá? Então a gente vai desenhar o circuito aqui, ó, vou fazer aqui do lado, porque vai ser mais rápido, inclusive, tá? Na outra lá também dá para fazer assim. Só que lá, como é mais fácil, como tem dois níveis de tensão, dá para fazer duas separadas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que aqui eu tenho uma fonte, pode ser uma fonte senoidal, VI aqui. Vou deixar aqui, ó, a minha fonte de 5 volts. Só vou trocar o desenho porque eu não gosto desse desenho aqui. Esse aqui é o desenho do livro, tá? Então, positivo, negativo, tá? 5 volts. E aqui está o diodo, né? Que eu não sei se está aberto ou não. Então, eu vou deixar ele assim. Aqui está a resistência e aqui está o circuito, tá? E aqui, ó, pessoal, é a tensão VD, tá? E aqui é o VO. Então, vou fazer uma malha aqui dentro, ó. Vou sair desse ponto aqui, ó. É uma fonte alternada? Sim, só que ela tem um positivo e negativo também, ó, que é esse positivo e negativo que foi dado. Então, essa é a polaridade. Então, eu vou sair daqui, ó, do menos, ó, vou caminhar para cima, vai ficar menos VI. Chegar lá em cima no menos 5, fica menos 5, mais VD igual a zero. Tá? Porque aqui é 0 volt, porque o diodo está aberto. Então, ó, o VD está aqui, ó, esse 5 vai passar para o outro lado, o VI também vai passar para o outro lado. Isso aqui vai dar VD igual a VI mais 5. Tá? Então, o 5 vai passar para o outro lado também. Elas estão em série, né? Então, essa tensão aqui, ela se soma, a tensão da entrada se soma com 5 volts em cima do diodo. Tá? Então, se isso aqui for maior do que a tensão de 0,7, esse circuito aqui vai estar em condução. Tá? Se VI mais 5 for maior que 0,7, tá? Eu vou colocar mais para o lado aqui para ficar mais. Então, se VD é igual a VI mais 5. Se isso aqui for maior que 0,7, tá? ou seja, esse 5 aqui, ó, pessoal, ele vai pegar. É só a gente olhar o VI mais o 5, quando que isso aí for maior que 0,7, significa que esse cara aí vai estar em condução, tá? Então, esse cara aqui, ó, esse 5 vai passar para o outro lado, tá? Vai ficar menos 5. Tá? Então, quando o VI for maior, e esse cara vai passar para o outro lado, vai ficar menos 5. Menos 5 mais 0,7, isso aqui dá menos 4,7, né? Então, quando o VI for maior que menos 4,7, esse diodo aqui vai estar em condução. Tá? Quando o VI for maior que 4,7, significa que o diodo está em condução. Vou ter que apagar aqui, vou botar embaixo. Tá? Quando isso aqui acontecer, diodo em condução. Tá? Diodo em condução. Tá? Então, essa é a condição aí que a gente precisa olhar. Ok? Então, deixa eu apagar isso aqui para ficar meio simétrico. Tá? Então, nós vamos ter dois casos. Tá? Então, no primeiro caso, nós vamos fazer assim, ó, VI menor do que menos 4,7. Tá? Então, quando o VI for maior que menos 4,7, o diodo está em condução. Quando o VI for menor que menos 4,7, então esse caso aqui, ó, é diodo bloqueado. Tá? Então, como é que vai ser? Vai ficar a fonte senoidal aqui, ó, tá? Diodo bloqueado significa diodo aberto.
tá? Vai ficar assim. Aqui vai ficar um diodo aberto, tá? E aqui vai ficar a resistência de saída, ok? E aqui é o VO, tá? Então, nesse caso aqui, como o diodo está aberto, a nossa tensão de saída aqui ela vai ser igual a zero, né? Porque o nosso diodo aqui está aberto, está bloqueado. Nós estamos com uma tensão negativa, tá? A tensão está negativa. Nesse caso aqui vai ser diodo bloqueado, tá? Bloqueado, ok? Então, é diodo bloqueado. Tensão menor que menos 4,7, diodo bloqueado. De onde é que a gente tirou essa condição? A gente tirou dessa análise aqui de cima, tá? Ok. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o caso onde a tensão é... Aqui, deixar um espacinho, vai que precisa aqui. Vamos colocar aqui, ó, VI agora maior do que menos 4,7 volts, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a nossa tensão senoidal, vamos ter aqui, ó, o nosso diodo em série, tá? Alguém fez uma pergunta. 4,3 e os do meio fica como comum. Isso, tá, eu não tinha olhado o Vinícius falar antes, né? Isso aí, tá. 4,7, 4,3, né? Isso. 4,3. Verdade, 4,3. Não sabe nem fazer uma subtração, mas... Na verdade, eu fiz para ver se vocês estavam ligados, tá? Só que demorou, né, para vocês responderem. Então, a culpa é de vocês também, né? 4,3. Isso. Tá. E aqui, agora, nós vamos ter essa fonte aqui de 5 volts. Aqui é a tensão senoidal de entrada. E aqui nós vamos ter a queda de tensão de um diodo, 0,7. Tá? E daí aqui nós vamos ter o nosso... Sim. E aqui nós vamos ter a tensão VO de saída, tá? Então, assim, ó, essa fonte aqui é uma fonte física, né? Fonte de 5 volts. VI é uma fonte física, uma fonte senoidal física. Existe na prática. E esse 0,7, pessoal, é o equivalente do diodo, tá? Não é que tem uma fonte de 0,7. É só a queda de 0,7 do diodo, tá? Então, não tem problema de ficar positivo com negativo. Aqui as polaridades não, do diodo não importa, tá? Ele vai manter esse 0,7, tá? Daí agora nós podemos pegar e fazer uma malha aqui dentro para descobrir qual vai ser a tensão de saída, tá? Então, vou sair desse ponto aqui, eu vou chegar num negativo, vai ficar menos VI, chegar lá em cima menos 5, vou chegar no mais aqui mais 0,7, mais VO, tá? Igual a zero, ok? Então, o VO ele vai ficar como? Vai ficar esse VI vai para o outro lado, vai ficar positivo, tá? VI vai ficar positivo. Aqui vai ficar menos 5 com mais 0,7 e vai dar o menos 4,3 daqui, ó. Que vai passar para o outro lado e vai ficar mais 4,3, tá? Vai ficar mais 4,3, ok? Então, essa é a tensão de saída quando o VI for 4,3, tá? Então, fica meio estranho de olhar essa só para a tensão do VO, né? Mas vamos pegar e tentar desenhar graficamente esse negócio aí para ver como é que ele vai grampear essa tensão, tá? Então, vai ser assim. Então, primeiro vamos desenhar a tensão senoidal aqui. Esse é um negócio mais ou menos assim. Estava indo bem até. Desenhar em partes, que daí você erra. Ó, o positivo ficou bem até. Aqui. Meu Deus. Ah, foda-se. Fica assim mesmo, tá? Positivo, negativo, tá? E daí, o que nós temos que fazer? Essa amplitude aqui, pessoal, ela é de 20 volts, né? 20 volts. Essa aqui é menos 20, tá? Então, onde é que acontece a troca, né? Quando ele começa a grampear e não está grampeando. É mais ou menos no 4,3. Então, aqui é menos 10, aqui é menos 5, mais ou menos. Vamos chamar de menos 4,3 volts ali, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá.
E aí, ó, nesse nível aqui, eu vou colocar em outra cor aqui, ó. Então, por aqui, ó, vai acontecer uma troca, vai acontecer alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou com o circuito certo aqui. Então, tá. Então, vamos lá. Aqui. Então, tá. Então, aqui ó, vai acontecer alguma coisa, ó, nesse 4.3 aqui, ó, negativo. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, quando a minha tensão for menor do que esse menos 4.3, onde é que isso acontece? Isso acontece aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui, ó, a minha tensão de saída é zero. Então, tá zeradinho aqui, ó. Tá? 0 volts aqui. Tá? Ok? Agora, quando a minha tensão for maior do que menos 4.3, maior do que menos 4.3, eu vou pegar a tensão e somar 4.3. Tá? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse ponto aqui, onde ela está menos 4.3, eu tenho que somar 4.3. Quando eu somar isso, ele vai virar zero. Então, menos 4.3 mais o 4.3 que eu somei lá, então aqui vai dar zero. Tá? Então, toda essa forma de onda aqui, ela vai ser somada em 4.3 volts. Tá? Então, ela vai ficar uma forma de onda positiva, que vai fazer isso aqui, ó, tá? E o pico dela vai ficar para cima, né? Esse ponto aqui, ó, se a gente olhar essa equação, ó, ela é VI mais 4.3. Então, quanto que vai ser o VO máximo? O VO máximo vai ser quando o VI for 20, né, mais o 4.3, que vai dar 24.3 volts. Tá? Então, a tensão máxima vai ser aqui em 24.3 volts. Aqui, tá? E daí aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Então, ela vai ficar somente positiva. Tá? Eita, caiu alguma coisa lá fora. Ok? Então, essa aqui vai ser a forma de onda. Deixa eu botar mais para baixo isso aqui. Aqui. Mais para baixo, aqui que dá mais espaço. Tá? Então, é isso aí que vai acontecer. Ó. Ela vai ficar com... Ela vai ceifar a parte de baixo e vai deslocar a tensão para cima em 4.3 volts. Tá? Então, esse aqui vai ser o VI. E essa aqui vai ser o VO. Ok? Então, nessa parte positiva, ó, quando a tensão for maior do que VI mais 4.3, tá? Ele vai maior do que menos 4.3, ele vai permitir a passagem de corrente pelo diodo, tá? E vai acabar somando essa tensão. Tá? Podemos olhar aqui também o gráfico da tensão sobre o diodo. Tá? Tensão sobre o diodo. Então, nessa primeira parte, quando ele está negativo, essa parte de baixo, como o diodo está bloqueado, tá? O nosso VD, que é esse aqui, ó, né? O VD, ele vai ficar igual a 0,7. Tá? E nessa de cima, se a gente pegar e fizer uma malha aqui dentro, né? Assim, isso aqui é 5 volts, né? E aqui é mais VD. Tá? Se a gente fizer uma malha aqui dentro, né? Vai ficar menos VI, menos 5, mais VD, né? Igual a zero. E daqui a gente tira que o VD vale VI mais 5, né? VI mais 5 volts. Tá? Então é VI mais 5, só que como ele está negativo, ó, como ele está negativo aqui, ó, então ele vai acontecer aqui, ó. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, o VI vai ser menos 4.3 mais 5, né? Vai dar um pouquinho abaixo de 0,7. Tá? Ele estava em condição, ele está saindo do 0,7. Então, aqui vai sair de cima aqui, ó, e vai ficar negativo, né? Porque, por exemplo, com uma tensão de sair um pouquinho do valor positivo. Tá? Por quê?
Porque quando ele tiver, digamos, com 0,699 aqui, ó, ele está abaixo de 0,7. Então ele não está em condução. Tá? Então ele sai de um valor um pouquinho positivo aqui. Tá? Beleza? E daí aqui, ó, ele está em condução, né? Ele sai daqui, né? Aqui ele está em condução. Então aqui ele está com 0,7. Então ele sai do positivo. E aqui também, ó, ele sai daqui. E daí, nesse cara aqui, ele fica negativo. Tá? Tá? Negativo. Qual que é a tensão máxima? Tensão máxima é quando, ó, o VD for... Isso aqui é importante, né? Porque ele é parâmetro, né, de tensão máxima que o diodo tem que suportar. Quando o VI for menos 20 com mais 5 vai dar menos 15. Tá? Então essa tensão aqui vai ser de menos 15 volts. Ok? Essa aqui é a tensão do VD. Então, se tivesse que escolher um diodo para essa aplicação, tem que ser um diodo que tem uma tensão reversa maior do que menos 15, digamos, menos 20, menos 30, tá? Senão ele iria se danificar aí nessa... quando ele está bloqueando a tensão máxima aqui, tá? Então, a tensão da entrada está em mais menos 20, mas o diodo não precisa ser mais menos 20, porque essa tensão aqui de 5, ela está ajudando na tensão reversa aqui do bloqueio, tá? Ok? Então, moral da história. Essa fonte de 5 volts, pessoal, como ela está em série com a fonte de tensão senoidal, ela acaba somando 5 volts. Tá? Só que daí perde 0,7 no diodo. Então, acaba que ela só soma 4,3 volts na saída. E, para o outro lado, ela bloqueia, né? ela grampeia, né? Desculpa, ela ceifa, né? Ela corta quando a tensão ficar abaixo de menos 4,3 volts. Tá? Então, esse aí é um circuito que ceifa a parte negativa da forma de onda e acaba somando uma tensãozinha ali uma tensão na parte positiva de condução. Tá? Tranquilo? Demorou para o senhor ver 3 minutos, escreveu o Val. Tá contando o tempo que demorou. Não fui eu, cara. É vocês que tem que ver o erro aqui. Eu só faço vocês que acham os erros. Só eu deixo os erros de propósito para vocês acharem, tá? Para ver se vocês estão prestando atenção. Tá? Beleza? Ah, então, quando tem a tensão senoidal, tem que prestar mais atenção, fica um pouco mais complicado. Tá? Mas é mais interessante para saber se a gente está entendendo aí certinho. Tá? Beleza? Temos mais 2 aqui. Agora, já que a gente fez com uma tensão senoidal, vamos fazer com uma tensão mais diferente ainda. Fazer com uma tensão triangular. Tá? Tensão triangular. Alguém pode pensar assim, bah, mas eu nunca usei uma tensão triangular. Onde é que eu poderia utilizar isso aí? Lá em eletrônica de potência, vocês vão ver muitas formas de ondas que são triangulares. Corrente, indutores. Seguidamente, vocês vão ver tensões e correntes triangulares. Tá? Tensões triangulares e tensões quadradas, vocês vão ver seguidamente. Tá? Então, como é que eu posso fazer uma tensão triangular? É só pegar uma tensão quadrada e passar por um integrador. Tá? Circuito integrador, que ele vai integrar uma onda. Se eu deixar uma onda quadrada e integrar ela, vai virar uma reta. Tá? Daí, a hora que fica positivo a triangular, quando a onda quadrada fica positiva, ele está subindo. E quando a onda quadrada fica negativa, ele desce. Tá? Então, é bastante utilizado esse tipo de circuito aí. Tá? Esse tipo de forma de onda aí. Tá? Então, vamos lá. Temos mais 28 minutos aí. Então, quando eu tenho uma forma de onda triangular, o processo de análise é o mesmo. Tá? O mesmo da senoidal. Como eu não tenho 2 patamares distintos, eu posso pegar e simplesmente considerar que eu tenho uma tensão qualquer aqui na entrada, e daí eu suponho que o meu diodo está aberto e vejo qual tensão que faz com que a tensão no diodo fique positiva ou negativa. Tá? Então, mesma coisa, nós vamos pegar e desenhar aqui, ó. Vou botar uma fonte positiva aqui mesmo do VI. Tá? Aqui um resistor. E aqui no lugar do diodo eu vou colocar um circuito aberto, VD. Tá? Cuidar com a polaridade, né? O positivo está assim. Ó. E aqui nós vamos colocar uma fonte de 4 volts. Tá? Que está ali, que pode ser uma fonte qualquer. Aí, tá? Aqui tem um resistor.
VI, VD, 4 volts, tá? Não tem corrente, o circuito está aberto. Então, aqui, ó, 0 volt, tá? 0 volts em cima desse resistor, tá? Então, o que nós temos que fazer? Tem que fazer uma malha aqui dentro para ver se temos tensão positiva em cima do diodo. Tá? Em qual condição que nós temos, né? Isso aqui é o teste, né? Tá? Então, eu vou fazer a malha aqui dentro. Vou sair desse ponto aqui, vou chegar no negativo, vai ficar menos VI mais 0, menos VD, mais 4 volts, igual a 0. Igual a 0, tá? Então, aqui eu posso passar o VD para o outro lado, tá? Ficaria VD daquele lado de lá, e o VI ficaria aqui, depois eu espelho ela, né? Então, fica menos VI mais 4 volts, tá? Então, essa aqui é a tensão em cima do diodo, tá? Quando é que o diodo conduz? Conduz quando isso aqui for maior do que, tá? Quando isso aqui for maior do que 0,7, tá? Então, se eu pegar isso aqui, ó, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos VI, ok? Esse 4 vai passar para o outro lado, tá? Ou melhor ainda, eu gosto de fazer assim, quando tem negativo no VI, tem que tomar cuidado, porque eu não posso depois multiplicar por menos 1 a equação, que daí pode dar problema por causa desse mais e menos aqui, que vai ter que trocar de lado também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o VI, ó, eu vou passar para a direita, tá? Vou passar o VI para cá, então vai ficar positivo. O 4 fica desse lado e o menos 0,7 vem para cá. Então, vai ficar 4 menos 0,7, tá? Então, isso aqui vai dar... Vamos tentar fazer certo a conta, né, agora. 7 vai dar 3,3 aqui. 3,3 mais 0,7 dá 4 volts. Tá? Então, isso aqui o diodo vai conduzir quando o VI for menor do que 3,3. Tá? Então, quando isso aqui acontecer, o nosso diodo aí vai estar em condução. Tá? Então, isso aqui, ó, pessoal, é a condição para condução. Por que é de condução? Porque eu coloquei aqui que tem que ser maior de 0,7. Tá? Então, essa condição para que ele entre em condução. Tá? Beleza? Então, a gente já sabe quando que ele entra e sai de condução. Tá? Então, nós vamos pegar e vamos colocar assim. Ó. A primeira condição vai ser para VI, então, menor. Fazer o contrário primeiro, né? VI menor do que 3,3. Tá? Vocês vão olhando aí, ver se eu não fiz nenhum cálculo errado aí, que acontece. Tá? Vou até revisar aqui, ver se eu não fiz nada errado, depois revisar o cálculo no meio é bem interessante, que daí evita de depois ter alguma coisa errada. Então, menos VI, menos VD, mais 4. Tá? O que eu quero saber? Quero saber o VD. Então, o VD foi para o outro lado, ficou VI menos 4, esse maior que 0,7, e o VI foi para lá, 4 menos 0,7, 3,3. Tá, acho que está certo. Beleza. Então, agora nós vamos fazer vamos desenhar o circuito aqui, ó. Nessa condição, quando ele é menor, então o diodo está bloqueado, tá? Então é bloqueio isso aqui. Bloqueio, tá? 3,3 é bloqueio. Então o nosso circuito vai ficar assim, aqui vai ficar o VI, resistor, tá? Aqui vai estar aberto, tá? Aqui nós temos uma fonte de 4 volts, tá? Aqui é o VI. Aqui não tem corrente, então é 0, tá? Aqui nós temos o VD, tá? E aqui nós temos o VO, tá? O VO está aqui, ó. Ok? Então vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber o VD e quero saber o VO, tá? Então o VO, pessoal, nós podemos pegar e fazer uma malha aqui por fora. Uma malha por fora. E se vocês vão ver, ó, como tem zero de tensão no resistor, tá? O positivo da fonte está ligado direto no positivo da saída. E o negativo aqui, ó, tá ligado direto no negativo da saída, tá? Então o VO, pessoal, nesse caso aqui, o VO é igual ao VI, tá? É a mesma tensão da entrada, tá? E o VD, que é a mesma malha lá de cima, ó, mesma malha que nós fizemos aqui em cima, a mesma coisa,
Daí nós vamos pegar aqui, vamos sair do negativo, a mesma coisa, né? Tá, menos VI mais 0, menos VD, mais 4 igual a 0. Então, o nosso VD aqui, ele é igual a menos VI mais 4 volts. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a tensão do diodo. Tá? E essa aqui é a da entrada. Ok? Então, esse é para caso onde o diodo está bloqueado. Tá? Ok. Vamos agora para o caso onde o VI for maior do que 3,3. Tá? Que é o caso onde eu tenho a condução. Condução do diodo. Tá? Então, agora eu tenho aqui a fonte de tensão. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. VI. Eu fiz trocado aqui. Isso aqui é quando. Aqui é para VI maior do que 0, né? Porque VI menor do que 0. Vocês não estavam prestando atenção. Olha aqui, ó. VI menor do que 0 é condução, né? Então, VI menor do que 0 é condução. Então, é o que nós vamos fazer agora. Nós fizemos o contrário. Né? VI menor do que 3,3. Tá? VI maior que 3,3 é bloqueio. VI menor que 3,3 é condução. Tá? Ok? Então, aqui nós temos o resistor. Tá? E daí, agora, o nosso diodo vai estar em condução. Tá? Porque a tensão é menor que 3,3, a tendência vai ficar mais negativa, né? E daí a corrente vai circular por baixo, de baixo para cima. Então, aqui nós vamos ter o diodo, 0,7. E aqui nós temos fonte, tá, o VI. Aqui nós vamos ter o 4 volts, tá? E aqui nós temos a tensão VO, ok? Beleza, e aqui nós temos uma resistência, tá? E aqui nós vamos ter uma polaridade aí que eu não sei qual é. Aqui está o VD e ali está o VO, ok? Então, como o diodo está em condução, o nosso VD aqui, pessoal, ele já está grampeado, né, em 0,7 volts, tá? E o VO é essa tensão aqui, ó, em cima do diodo e em cima da tensão de 4 volts, tá? Nessa polaridade aqui. Eu posso fazer uma malhazinha aqui, ó, tá? Então vai ficar assim, ó, menos 4 mais 0,7, né? Mais 0,7 mais VO, igual a 0. Então o VO vai dar, vou somar isso aqui, vai dar menos 3,3, né? Vai passar para o outro lado, vai dar 3,3. Ok? Então, aqui nós temos a tensão de saída e a tensão no diodo. Tá? É isso aí. Tá? Então, essas aí são as duas tensões. Ele fica travado em 3,3, né? Porque a fonte está segurando, tem uma fonte de 4 volts e tem uma queda de tensão de 0,7 ali. Tá? E é isso aí. Vamos agora fazer o desenho, o gráfico, né, das tensões. Tá? Vou fazer aqui, ó, assim. Tá? Vamos fazer fazer assim. Então, aqui vai ficar uma triangular. Simetria 0 com essa triângulo. Tem que chegar mais perto para dizer. Sim. Sim. Aí. E figura mais feia. Tá, então essa aqui é a tensão de entrada. Tá? A tensão é de 16 volts, né? Então aqui é 16 volts. E aqui é menos 16 volts. Tá? Beleza? E aí, o que acontece? Nós temos uma troca de estado de condição do diodo em 3,3 volts. Tá? Então, aqui, ó, vamos marcar esse ponto aqui ó, no gráfico, ó,
que é mais ou menos por aqui, ó. Que seria uns 8, 4, mais ou menos por aqui, ó. Tá? Vamos chamar isso aqui de 3,3 volts, tá? Então, nessa condição aí, ó, vai acontecer uma troca de estado de condução. Então, a minha forma de onda vai ter uma mudança aí, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar um gráfico assim, tá? E aqui, ó, nós vamos ter alguma coisa acontecendo, ó, no 3,3, sempre no 3,3, né? Tá. Sim. Sim, e aqui no início também. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Esse primeiro caso aqui, ó, bem no iniciozinho aqui, nós estamos abaixo de 3,3, tá? Então, abaixo de 3,3, o que vale é esse cara aqui, ó. Tá? Então, quando eu estou abaixo de 3,3, o diodo aqui está em condução e a tensão está grampeada em 3,3. Tá? Então, aqui, ó, vamos ficar em 3,3, ó, até ali. Tá? Onde é que está abaixo 3,3? Aqui eu também, ó. É aqui. Tá? Depois até aqui de novo. Então, sempre que está abaixo de 3,3, está grampeado em 3,3. Tá? Depois, nós temos o caso onde o VI é esse caso de cima aqui, ó, tá? Que é VI é maior do que 3,3. Então, seria esse caso aqui, ó, quando eu estou na parte positiva. Tá? Daí, a tensão de saída ela é igual à tensão de entrada. Tá? Igual à tensão de entrada. É isso? É isso. Tá? Então, a nossa forma de onda ela vai fazer isso aqui, ó, de novo. Aqui e aqui. Aqui. Exatamente igual, sem somar, sem subtrair. Tá? Então, a tensão de pico ali vai ser de 16 volts também. Vou tirar esse 16 daqui. Então, aqui está menos 16 volts. E esse cara aqui está com 16 volts também. Tá? Então, essa aqui é a tensão de saída. Tá? Então, ela é sempre positiva. Sempre positiva. E o menor valor é 3,3 aqui. Tá? E o valor máximo é 16 volts. Ok? Beleza? Faltou quem? Faltou a tensão do diodo, né? Tensão do diodo. Já vou desenhar assim, ó, um gráfico mais para cima, porque o diodo geralmente ele fica com a maior parte da tensão negativa, né? Assim, né? Então, o que que acontece? Nessa primeira parte aqui, ó, quando eu estou com a tensão de entrada, o diodo está em condução, né? O diodo está em condução, que é essa parte de baixo aqui, tá? Então, nessa parte aqui, que é o VD que nós estamos desenhando, o diodo está grampeado em 0,7, tá? Então, aqui, ó, está em 0,7. Sempre que tiver reto aqui é porque o diodo está em condução, tá? Então, ele fica reto assim. E aqui ele fica reto assim, ele fica reto assim, tá? E no outro caso, nós estamos aqui, ó, com VD, né, quando ele está em bloqueio, é esse caso aqui, ó, tá? Quando estou com VI, o diodo está bloqueado, a tensão em cima dele é menos VI mais 4, tá? Então, aqui, ó, qual que é o caso onde nós teríamos o VD máximo? Tá? Então, é interessante a gente olhar isso, porque daí fica fácil fazer o gráfico. Né? O VI é triangular, então o VD também vai ser triangular. Né? Então, o VD máximo, negativo, né, vai ser quando o VI for 16. Né? Então, vai dar menos 16 mais 4, isso aqui vai dar menos 12. Tá? Então, é só pegar a tensão do VI e subir 4 volts. Tá? Então, essa tensão aqui, ó, ela vai ficar só que negativo, né? Então, inverte o VI e soma 4. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, tá? Isto aqui, ó, e isto aqui. Tá? Ok? Então, essa tensão aqui, ó, é menos 12. E essa tensão aqui é 0,7. Tá? Então, essa aí vai ser a tensão no diodo. Ela fica quase sempre negativa,
né? Porque ele está bloqueando, e quando ele está em condução, ela fica em 0,7. Tá? Ok? Então, esse circuito aí, ó, ele ceifou a parte negativa da forma de onda. Ó. Ele cortou fora a parte negativa da forma de onda no VO. Tá? Então, ele ficou... Só que daí, claro, como tinha aquela fonte de 4 volts, ele acabou jogando ela para cima ali e ficou em 3,3 volts. Tá? Beleza? Então, esse circuitinho não é complicado, pessoal. Assim, ó... qual que eu vejo a principal motivação para a gente pegar e fazer esse tipo de circuito aí? É para vocês irem se habituando a trabalhar com circuitos que têm etapas, tá? Etapas de operação. Quando a gente fazia circuito Zoom, né, em circuito Zoom, antes da gente ver capacitores, né, capacitores e indutores lá mudava um pouco. Mas no início a gente tinha uma malha, por exemplo, fazer uma malha, resistores e fontes, tá? Então era sempre o mesmo circuito, do início ao final. Tá? Daí, lá no final do circuito Zoom, quem não fez, acho que o Robson não fez ainda, lá no final do circuito Zoom nós tínhamos circuitos que tinham chaves. Então eles trocavam e daí o circuito mudava. Né? Então tinha um circuito no início e um circuito no final. Não, o circuito mudava. Aqui também. Então agora tem uma condição, o circuito fica trocando, porque tem uma tensão alternada e tem um diodo no meio. Então, horas tem um circuito porque o diodo está conduzindo, horas não tem o diodo porque o diodo está aberto, está bloqueando. Então, vocês têm que começar a se adaptar a trabalhar com circuitos com etapas, tá? Etapas de operação, tá? Que mais para frente vocês vão precisar bastante lá em eletrônica de potência, né? Que eu falo muito em eletrônica de potência aqui, mas lá vocês têm várias etapas de operação, tá? Então, isso aqui a gente chama de etapas, né? Então, e é uma etapa que depende de uma condição, né? Então, aqui quem troca de etapa é essa condição da tensão de entrada. Então, para VI menor que 3,3 é uma etapa, para VI maior que 3,3 é outra etapa. Tá? Beleza? Tá, pessoal? Tem mais um aqui só que eu vou fazer bem rapidinho, tá? Tem 10 minutos só. Então, nesse tipo de circuito aqui, ó, esse circuito aqui, para falar a verdade, é o circuito mais utilizado de todos aqui, ó. De todos aqui, esse é o mais utilizado, tá? Então, ele é bem simples. Então, aqui nós temos, ó, uma tensão de 20 volts na entrada, de pico, e nós temos aqui, ó, 2 diodos em série apontando para um lado e 2 diodos apontando para o outro, tá? Para que serve esse circuito aqui? E esse circuito aqui é muito útil, tá, pessoal? Tem alguns circuitos integrados aí que utilizam esse tipo de circuito aí, tá? O que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Quando eu tenho tensão positiva, tá? Eu vou desenhar assim, a tensão positiva assim, vou fazer bem rápido esse exercício. Então nós temos tensão positiva, tá? Então, supondo que todos os diodos estejam abertos, eu ia fazer um teste, né? Então, se a tensão está positiva, essa tensão aqui ia ser zero e eu ia ficar com tensão positiva assim, tá? Se a tensão está positiva assim, pessoal, quem vai conduzir são os diodos que estão apontando naquele sentido, que são esses diodos aqui, ó, tá? Então, quando a tensão for maior, como aqui são 2 diodos em série, esses 2 diodos só vão conduzir quando essa tensão aqui for maior do que 1,4, né? Que é 0,7 vezes 2, né? 1,4, são 2 diodos em série aqui. Tá? São 4 diodos, 2 aqui, 2 aqui. Tá? Então, quando essa tensão aqui, ó, de entrada, VI, for maior do que 1,4 volts, nós vamos ter um circuitinho com 2 diodos em série aqui, ó, conduzindo. Tá? Então, aqui é 0,7, 0,7. Tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos estar grampeando essa tensão aqui em 1,4 volts. Tá? Quando o circuito tiver uma tensão invertida, tá? Aqui, negativa, o que vai acontecer? Vai ter o resistor aqui, e a gente vai ficar com uma tensão negativa aqui, porque o positivo vai estar embaixo. Então, quem vai conduzir são os outros 2 diodos, os que estão apontando para cima. Tá? Então, eles vão ficar assim, ó. Mais e menos. Tá? Então, aqui tem menos 0,7, né? Porque eu estou medindo em relação ao terra que está embaixo, né? Então, aqui vai ficar menos 0,7.
Menos 0,7. Eu vou deixar o positivo porque o negativo está na fonte, tá, pessoal? Certo? E aqui, ó, como as fontes estão invertidas, aqui nós vamos estar medindo 1,4 negativo. Tá? Então, isso aqui é para VI menor do que menos 1,4. Tá? E quando a tensão estiver no meio, né? Então, vai ter um caso muito curto de espaço e tempo, onde o VI aqui, ó, então, aqui está o VI, vai ser igual ao VO. Tá? Quando? Quando o VI for maior do que menos 1,4 e menor do que 1,4. Né? Porque daí eu não, nenhum dos diodos conduz, mas a tensão vai de menos 20 a mais 20 só aqui no meio, ó. Entre 1,4 e menos 1,4, que a tensão de saída é igual. Então, na verdade, a tensão de saída vai ser assim, ó. Vou ter aqui a entrada assim, tá? E aqui vai estar meus limites, ó, em 1,4, tá? E a tensão de saída vai ficar como? Ela vai ficar assim, ó. Enquanto eu estou entre os dois, a tensão de saída é igual à da entrada. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, e daí grampeia em 1,4, tá? Daí aqui, ó, no cruzamento por zero, ele desce e faz isso aqui, ó. Fica assim. Depois ele só aqui dentro, ó, esse aqui não é uma reta, tá, pessoal? Isso aqui é uma senoide. Só que é um toquinho da senoide que parece uma reta. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Então, a amplitude fica em 1,4 e menos 1,4, tá? Então, a tensão de saída ela fica entre mais e menos 1,4. Tá? Então, eu transformo uma tensão senoidal de 20, mais e menos 20, em uma amplitude de mais e menos 1,4. Tá? Então, esse aqui é o VI, esse aqui é o VO. Tá? Então, 5 minutos para fazer exercício. Só. Bem rapidinho. Então, para que serve esse tipo de circuito aqui? Ó? Esse circuito, pessoal, por exemplo, ele pode a saída dele pode entrar num circuito que a função dele seja apenas detectar o cruzamento por zero. Só que tem alguns circuitos que a gente vai ver lá em eletrônica 2 que precisam medir quando ocorre o cruzamento por zero da tensão de uma tensão senoidal, pode ser da rede, por exemplo. Tá? E daí, o cruzamento por zero é a única coisa que está preservada aqui, porque a amplitude foi cortada fora, né? Agora, no cruzamento por zero está preservado. Tá? Então, aqui ainda tem uma informação da rede, ou da tensão senoidal, que é importante, que é a frequência. Tá? Frequência e o período, elas estão preservadas. Então, se eu quero medir só isso, eu vou ter uma amplitude de tensão menor aqui para trabalhar. Então, às vezes, o meu circuito é de baixa tensão, ele consegue trabalhar melhor com isso. Tá? Eu poderia aqui ter, em vez de 200 volts, poderia ter 2.000 volts aqui. Tá? 2.000 volts. Eu só ajusto o resistor aqui para que a corrente não fique muito alta, né? Daí ele rebaixa para essa tensãozinha pequena aqui. Tá? Se eu quiser mais e menos 5 volts, é só eu botar mais diodos aqui em série, e daí ele vai dar a amplitude que vocês quiserem. Múltiplos de 0,7 sempre. Tá? Então, essa aí é uma possibilidade de utilização desse circuito aí. Tá? Beleza, senhores? Acho que é isso aí por hoje. Hoje foi só circuitos, foi de matar vocês aí. Mas é só uma horinha aí. No dia dessa semana vocês estão livres de mim. Tá? Beleza? Você tem aula daqui agora? Eu não sei, professor. Eu tô tão cansado. Circuitos 2. Circuitos 2. Que beleza. Então tá. É com o Fernando, né? Bah, Fernando, não Fernando, lembro. Fernando Guarda, acho que é. Não é com o Douglas. Acho que é. Não, é com o Fernando. Fernando. Pera, hoje não é equações diferenciais? Ah, é hoje é quarta. Real. Opa. Não sei, então, pera aí. Ou o colega ali apareceu, o Mundip apareceu. Tu não tava no início da aula, cara. É, agora é equações É diferenciais. que, tipo, a internet tava um problema que ela não tava querendo funcionar durante 1 hora. Daí só agora que eu consegui conectar de novo. Beleza. O Vinícius falou ali, aquela Zener na porta do carregador para alimentar a Raspberry Pi. Tem um Zener ali, esse Zener deve ser de proteção. Mas diodos em série, assim, pessoal, eles funcionam como se fosse um Zener, que é o que nós vamos ver na sequência ali.
tá? Que são os diodos Zeners. Isso a gente vê na próxima aula. Próximas aulas. Tá? Então, hoje foi circuitos ceifadores. Próxima aula, circuitos grampeadores, que é uma variação desse circuito aqui com capacitores. Tá? A gente vai botar uns capacitores aí no meio. Beleza, senhores? Então tá. Até a semana que vem, vocês têm uma lista de exercício para me entregar na segunda, algumas tarefas ali. Né? Tá? Daí eu já vou colocar depois a outra lista de ceifadores e grampeadores na sequência. Beleza? Então, tá. professor, até mais. Até mais, valeu, abraço, Feito. boa semana para vocês. Tchau, tchau.